vereadores que registram suas presenças. Tem uma presença de todos os vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata número 9/24. Ata 9 de 2024. Às 20 horas do dia 15 de abril de 2024, na Sala das Sessões Professor Alcides José Soares, a Câmara Municipal de Palestina reuniu-se em sessão ordinária com a participação de 9 vereadores. Presidente Ceciliano, secretário Cássio, vereadores presentes: Aislan, Anete, Cássio, Ceciliano, Gilberto, Patrícia, Paulo César, Sandro e Valdemar. Expediente. O secretário da mesa diretora fez a leitura da ata 8 de 2024, referente à reunião anterior que foi aprovada. Procedeu em seguida a leitura da matéria Projeto de Lei 11 de 2024, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Projeto de Lei 1 de 2024, de autoria da vereadora Anete Valéria Postigo Vogás, que estabelece diretrizes e bases da educação para inclusão na rede de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas instituições de ensino de Palestina e da outras providências. Indicações apresentadas por vereadores solicitando ao senhor prefeito as seguintes providências. Vereadora Anete, solicitando a realização de perícia médica no município. Vereador Sandro, construção de um redutor de velocidade na rua 30 de Maio, próxima à residência do senhor Érico Verro, e contratar um segurança e um atendente para trabalhar na portaria do Hospital Municipal para orientar os pacientes. Franqueada a palavra, a vereadora Anete falou sobre a apresentação do seu projeto, que visa inserir obrigatoriamente no currículo municipal as questões relacionadas à história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como promover ações de reconhecimento e contribuição dos povos indígenas e suas respectivas contribuições à sociedade e à formação do povo brasileiro, procurando resgatar a importante contribuição da cultura negra brasileira e resgatar brasileira e dos povos indígenas na formação da sociedade nacional. Comentou sobre sua indicação, solicitando ao senhor prefeito uma atenção especial, evitando o deslocamento das pessoas até outra cidade, para a realização de perícia médica, visto que o município tem condições de realizar este serviço aqui. Reforçou a indicação apresentada pelo vereador Paulo César, onde solicitou aumento da porcentagem de insalubridade aos funcionários que trabalham nas escolas e creches. O vereador Aislan, ao se manifestar, indicou verbalmente ao senhor prefeito que contrate um médico cardiologista para trabalhar na unidade básica central e providencie a poda das árvores plantadas nas imediações das escolas, creches, posto de saúde e outros. Agradeceu o coronel da Polícia Militar, Fábio Rogério Cândido, e o tenente-coronel, PH e Paulo Henrique? Paulo Henrique Beltrame, pelo convite para prestigiar a inauguração da nova sede do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Evento este que contou com a presença do senhor Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, deputados e demais autoridades. O vereador Paulo César manifestou votos de pesar aos familiares da saudosa Maria José Tognoli. Informou ao vereador Aislan que na unidade básica central já dispõe de um médico cardiologista para atendimentos. A vereadora Patrícia parabenizou a vereadora Anete pela apresentação desse projeto e também parabenizou a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Palestina, que tomou posse no último dia 10, desejando um bom desempenho. O vereador Sandro, ao fazer uso
a palavra, manifestou votos de pesar aos familiares da saudosa Maria José Tognoli. Justificou sua reivindicação de construção de redutor de velocidade e também da importância de contratar segurança e atendente para o Hospital Municipal a fim de auxiliar os pacientes. Disse que os serviços no distrito de Jurupeba brevemente serão concluídos. Manifestou seu apoio ao projeto apresentado pela vereadora Anete, solicitou informações do vereador Benfica referente à castração de animais nos distritos e também solicitou informações do vereador Paulo César referente a agendamentos de consultas e exames na cidade de São José do Rio Preto e falou da necessidade de disponibilizar mais médicos para atendimento no Hospital Municipal nos dias de muito tumulto. O vereador Paulo César voltou a manifestar-se dizendo ao vereador Sandro que os hospitais na cidade de São José do Rio Preto atendem pessoas de várias cidades e fazem os agendamentos de acordo com a possibilidade de atender a todos. O vereador Benfica parabenizou a nova diretoria da Associação Comercial e disse ao vereador Sandro que vai informar-se sobre qual procedimento para efetuar a castração de animais nos distritos. O vereador Ceciliano disse que é difícil controlar os atendimentos no Hospital Municipal, visto que tem dias que aumenta muito o número de pessoas que procuram atendimentos. Diz que no próximo dia 18 será a inauguração do Hospital Municipal e que, infelizmente, já tem compromissos este dia, motivo pelo qual não poderá comparecer, esclarecendo não ter nenhum problema com a administração municipal. Com relação à indicação de ser feita a perícia médica em nossa cidade, disse que estes médicos devem cumprir todos os requisitos técnicos e não ter nenhum vínculo para uma justa avaliação. Com relação à contratação de pessoa para trabalhar como atendente no Hospital Municipal, na função de encaminhar os pacientes para o atendimento solicitado, diz que deve ser uma pessoa que tenha dom, ou seja, tenha uma habilidade natural para realizar esta atividade. Reclamou da falta dessa habilidade por muitos funcionários em vários setores municipais. Ordem do dia. Foi colocado em discussão e votação o projeto de lei 10 de 2024, procedente do Executivo Municipal, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Palestina e a Fundação Pio XII, Hospital de Amor de Barretos, que foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente agradeceu a todos e encerrou a presente sessão. Palestina, 15 de abril de 2024, Ceciliano, presidente, Cássio, secretário. Alguém deseja fazer a retificação da ata? Desculpa. A ata está em votação. A ata foi aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 12/24. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, o Poder Executivo Municipal remete à apreciação dessa egrégia Casa de Leis a anexa propositura que trata da autorização para que o município firme termo de fomento entre a Associação Protetora dos Animais de Palestina, trata-se de entidade da sociedade civil constituída sem fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver ações voltadas à proteção dos animais domésticos em situação de vulnerabilidade, principalmente aqueles abandonados nas vias públicas da cidade. Seus cuidados são voltados ao atendimento de cães e gatos, onde a própria sociedade presta atendimento de saúde veterinária, alimentação, bem-estar, além de medidas de castração para evitar o aumento dessa população de animais abandonados. Pretende-se que a parceria entre
a Associação Protetora e o Poder Público possibilite a ampliação das ações da entidade através do subsídio com recursos públicos financeiros, com foco na redução do número de animais domésticos submetidos à situação de abandono, promovendo ainda a prática de adoção por tutores residentes no município. A previsão é de que sejam feitos repasses mensais da ordem de R$16.000, que serão aplicados pela entidade em despesas de custeio dessas atividades. A forma de repasse prevista é de subvenções sociais, sendo que a destinação dos recursos estará sujeita ao atendimento do plano de trabalho que será elaborado pela entidade e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Federal 13.019 de 2014 e pela Instrução 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A motivação para o repasse dos incentivos financeiros também vai de encontro às pretensões manifestadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, colocando o bem-estar animal e a redução do número de cães e gatos abandonados pela cidade. Sendo esses os principais fatores que ensejam a pretensão da administração pública em firmar o termo de fomento, remete o projeto de lei que permite sua implementação para que seja apreciado pelos nobres vereadores, e contando com a sua aprovação diante da relevância do objetivo pretendido. Antecipa agradecimentos e reitera protestos de estima e consideração. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 13/24. Pelo presente, o Poder Executivo Municipal remete à apreciação desta Casa de Leis a anexa propositura que trata da autorização para que o município firme um termo de fomento com a entidade Associação Lar de Palestina. Trata-se de entidade da sociedade civil constituída sem fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver ações voltadas ao atendimento à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Seus cuidados são prestados à população através de disponibilização de instituição de longa permanência no regime de internato aberto, onde os idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos possam residir com adequado acolhimento que lhe garanta qualidade de vida com atividades sociais, acompanhamento humanizado, inclusão social, respeito ético e valorização pessoal, garantindo-lhes os direitos previstos no Estatuto do Idoso, para que possam gozar de uma vida em harmonia e bem-estar. Pretende-se que a parceria entre a associação e o poder público possibilite a ampliação das ações da entidade, através do subsídio com recursos públicos financeiros, melhorando as condições de tratamento dos idosos internados. A previsão é de que sejam feitos repasses mensais da ordem de R$ 56.272, que serão aplicados pela entidade em despesas de custeio nessas atividades. A forma de repasse prevista é de subvenções sociais, sendo que a destinação dos recursos estará sujeita ao atendimento do plano de trabalho que será elaborado pela entidade e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Federal 13.019 de 2014 e pela Instrução 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo estes os principais fatores que ensejam a pretensão da administração pública em firmar o termo de fomento, remete ao projeto de lei que permite sua implementação para que seja apreciado pelos nobres vereadores. Que número é o projeto aí? Que número que é esse projeto aí? Esse é o 3. Solicita ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 14/24.
Projeto de Lei 14, de 19 de abril de 2024. Abre um crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 para os fins que especifica. Reinaldo Cunha, prefeito de Palestina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Palestina aprova e eu promulgo e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 99.969,86, que tem por objeto a Lei Federal 14.017 de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc. Executivo, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Cultura, Infraestrutura de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, manutenção da promoção de eventos públicos, premiação cultural, artística, científica, desportiva e outros, no valor de R$ 99.000 e federal. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo 1º será coberto com um recurso federal da Lei 14.017, de 2020, Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 99.969,86, que será coberto por excesso de arrecadação, repasse do convênio. Fica modificado o Plano Plurianual, PPA, de 2022 a 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias do exercício de 2024, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palestina, 19 de abril de 2024. Reinaldo Cunha, prefeito municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15/24. Projeto de Lei 15, de 25 de abril de 2024. Abre um crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, para os fins que especifica. Reinaldo Cunha, prefeito de Palestina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Palestina aprova e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 722.365,97, que tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde Josefa de Souza Garcia. Executivo, Fundo Municipal de Saúde, Saúde, Atenção Básica, Promoção da Saúde Pública Municipal, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, equipamentos e material permanente. Aí tem as 3 emendas no valor de 722.000 e alguns quebrados e federal. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo 1º será coberto com recursos do Ministério da Saúde e por 3 emendas parlamentares, no valor de R$ 722.365,97. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Plurianual, PPA 2022-2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam alteradas as diretrizes orçamentárias LDO do exercício de 2024 nos mesmos moldes e naquilo que especifica, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Palestina, 25 de abril de 2024. Reinaldo Cunha, prefeito. A palavra está franqueada aos seus vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Quero me solidarizar com as famílias, né, que
As duas irmãs morrem numa diferença de tão poucos dias, né? A dona Alzira e a dona Nair faleceu hoje. Então, fica aqui meu sentimento às famílias. E as duas são irmãs, já bem idosas, né? Que em tão curto prazo as famílias perdem duas pessoas queridas. E quero falar também um pouquinho sobre o 1º de maio, que nós vamos comemorar agora na quarta-feira. Um dia muito importante, o Dia do Trabalhador. Essa data que teve início lá em Chicago, nos Estados Unidos, quando foi feito, né, uma manifestação pelos trabalhadores, porque trabalhavam de 12 a 13 horas por dia e não tinham condições dignas de trabalho. Então, lá no século XIX, que aconteceu essa data, o Dia do Trabalhador. No Brasil veio um pouco depois, mas é uma data comemorada internacionalmente por muitos países e muitos deles feriado, assim como no Brasil. Então, não pode deixar de lembrar do Dia do Trabalhador. Todos nós que vivemos somos dependentes do trabalho um do outro. Todos nós precisamos do trabalho um do outro. Seja na empresa privada, seja no serviço público, como do servidor público, todos nós precisamos do trabalho do servidor público. Eu quero deixar aqui bem claro que o servidor público, ele não é melhor que outro trabalhador e nem pior. Ele é trabalhador também. Tem outra denominação, o servidor público, mas é um trabalhador que trabalha em prol de uma sociedade onde somos dependentes um do trabalho do outro, seja em qualquer situação e circunstância. Eu acho que nós devemos, assim, ter em mente que as pessoas, às vezes, trabalham dando o próprio sangue. O que para mim é suficiente, às vezes para outro não. Então, é preciso ter empatia pelas pessoas, se colocar no lugar delas. E será que quando eu critico, eu sei fazer melhor? O meu trabalho pode ser o máximo que eu consigo dar. Então, é preciso trabalhar com 3 pilares fundamentais para qualquer trabalhador que seja. O pilar da ética, do compromisso e da educação. Eu quero dizer que os trabalhadores, tanto no setor privado como no setor público, têm feito, eu tenho certeza, que o melhor de si. Eu tenho certeza que eles procuram trabalhar da melhor maneira possível. Se doando, atinge todos os objetivos e todas as pessoas? Não. Nem Jesus Cristo fez isso. Não somos nós, meros trabalhadores, que seremos bons, com excelência, para todos. Mas eu quero dizer que, na figura de algumas pessoas, eu quero agradecer o trabalho de pessoas que estiveram comigo em momentos extremamente difíceis. Todos nós precisamos, mas às vezes uma pessoa precisa mais de um setor, outra pessoa precisa de outro. Eu, ao longo da minha vida, com um pai idoso em casa, eu precisei muito da saúde, em várias administrações, graças a Deus. E ele sempre foi assim, tratado com muito respeito. Sempre que solicitado, foi atendido. E até viagem assim longe, onde precisava de levar ele, como foi sua última viagem. Eu quero agradecer as pessoas da saúde que estiveram com ele nesse momento.
agradecer o chefe do setor do transporte, o Gilmar, que de imediato a Estela levou ele onde ele queria passar os seus últimos dias e tratar com os seus médicos de lá. Ele foi para lá por tratar já há algum tempo com os médicos de lá. E quando solicitado, de imediato foi atendido. Então, na figura da saúde, da pasta da saúde, na figura dos trabalhadores da saúde, eu quero saudar todos os trabalhadores de todas as pastas do nosso município. Todos, sem exceção. Nenhum é melhor que o outro. E eu quero saudar todos. Muito obrigado por existir, servidor público. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado ao setor privado, a quem dependemos imensamente do seu trabalho. E não poderia deixar, lógico, como servidora pública e como professora, dizer que no Dia do Trabalhador, essa classe merece meu respeito e meu reconhecimento, porque todos os demais trabalhadores, do mais simples até o que ocupa o topo das categorias, passaram pela mão dos profissionais da educação, passaram pela mão de um professor. Então, nesse 1º de maio, que todos nós, trabalhadores, tenhamos ética, compromisso e educação, e tenhamos em mente que é preciso desenvolver empatia, porque todos nós dependemos do trabalho um do outro, porque vivemos em uma sociedade. Quero também dizer e pedir desculpas aos meus colegas que o texto não estava errado, era um texto que, de fato, iria para o jornal, mas não naquele momento. No dia 20 do mês de abril, saiu no jornal como se o meu projeto já tivesse sido aprovado. Pedi para que o jornal fizesse um lembretezinho, uma errata, que o projeto não foi aprovado, e sim dado a entrada nessa Casa de Leis. O texto não estava errado, apenas em data inoportuna. Vocês me desculpem, por favor. Muito obrigada a todos e muito obrigada, senhor presidente. Boa noite. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o senhor Reinaldo, doutor Nacarata, a administração toda, por mais uma obra, a reinauguração do posto de saúde, na sua ampliação, na sua reforma. A todos os deputados também que ajudaram para que fosse feito. Também parabenizar todo o pessoal da saúde, em nome da Catarina, que comandaram ali, os outros engenheiros, todo mundo que fez parte daquela reforma, pois ficou muito bom, para o atendimento da nossa população. Eu quero aqui também falar, quarta-feira, agora dia 1º, quero convidar todos vocês, nós vamos ter o nosso primeiro campeonato de vôlei aqui em Palestina, é a primeira Copa de Vôlei, Copa 3 Rios, que está tendo categoria de base. Então, se vocês tiverem disponibilidade, convido toda a população também, é no período da manhã, a partir das 8 horas da manhã. E também quero deixar meu parabéns aqui a todos os trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Queria agradecer o Reinaldo, em nome do Kleber, todo o pessoal do Barracão. Eu tinha feito uma indicação há tempos, e eles, ano passado, de limpar o trevo, que vai para Jurupeba, ali no Paulo José Cury. E semana passada eles terminou, ficou bom, uma visão boa agora, fizeram um serviço de primeira qualidade. Eu queria agradecer todos os envolvidos. E como nós não teve reunião segunda-feira, também eu queria falar sobre o postinho, que hoje até eu fui lá, já está tendo senha, Cezinha ali ficou chique agora, com muitas ampliação, muitas salas foram feitas, a gente andou lá aquele dia, deu para ver quanto que ficou bonito, e bom para atender,
Então eu queria agradecer a todos ali, o pessoal do posto de saúde, o nosso prefeito, que não tem uma semana que ele não inaugura ou faz alguma coisa para o nosso município. Parabéns a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero também estar parabenizando o Reinaldo aí pela reforma do posto de saúde. Hoje o posto é de se causar uma inveja, eu falo, porque ficou o sistema, assim, o tipo todo de um convênio, de um particular. Quero agradecer ele também, na última reunião que foi feita aqui, eu falei sobre o painel lá da senha, né, e foi colocado. Está muito bem organizado agora, ficou muito bom. E agradecer ele também, que no início quase que nós começamos aqui, eu falei do posto de saúde e falei que precisava de um lugar de nicotério para quando falecer alguém lá, não tinha, colocava no quarto, e foi feito agora. Então, falecendo alguém, tem um lugar para estar colocando, então ficou tudo muito bem organizado, tudo muito bom. E quero também parabenizar todos os funcionários, todos os trabalhadores, pelo Dia do Trabalhador, e principalmente os professores também, como a Nete disse, que sem os professores não existiria médico, advogado, juiz, promotor e nada. Se não se passar pelos professores, né, não tem como se formar nada. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos, meu abraço a todos. Boa noite, obrigado. Senhor presidente, só para completar o que eu falei, os jogos vão acontecer na quadra da Coab, tá? Obrigado. Peço a palavra. Quero também aqui parabenizar o prefeito e toda a sua equipe pelo novo posto de saúde, né? Isso é uma reinauguração, mas se tornou um novo posto de saúde. Também, como a Nete, o César já falou, a todos os funcionários, privado ou público, que no Dia dos Trabalhadores, parabenizar a todos, um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Queria primeiramente também falar sobre o posto de saúde. Eu que visito clínica particular e hospital público, mas eu vou falar da clínica particular. Da forma que foi montado aqui, muitas vezes não tem clínica particular que tem clínica hoje em Palestina, né? Então aqui, carinhosamente, agradecer todos os envolvidos, o Carlão, no nome do Benfica, o Cezinho, a Dona Alice, e o governador Tarcísio, que também foi responsável pelo repasse aí, enfim, todas as pessoas envolvidas. Eu estava falando com a Aninha essa semana, e por sorte minha, eu fiquei lá 1 hora tomando soro, e aí que você vê mais sentido na coisa, porque se você vai só para ver as dependências, às vezes é uma coisa, mas se você depende no momento que eu dependi lá, e fiquei 1 hora e vi aquelas pessoas sendo atendidas, da forma assim que há muito tempo a gente sonha com isso, né? Eu fiquei muito feliz assim, e disse para o próprio prefeito isso. Não sou de ficar falando muito aqui, porque até disse um Cássio uma vez que nós tem que fazer, o funcionário tem que fazer, e não muito agradecimento, mas foi mais ou menos isso, né, Cássio, nessa direção. E eu também concordo, mas da forma que foi feita e do jeito que o prefeito está conduzindo a saúde palestina, porque não é só ali, né? 1 hora a gente vai falar com o tempo isso também, né? De outros setores de saúde. E eu fiquei assim encantado com o posto de saúde, da forma que foi feito. E além de todos aqui, agradecer a todos os funcionários, no nome da Catarina, porque vejo a Catarina assim, uma pessoa que tem muita sensibilidade, mas ela é dura naquilo que faz, naquilo que está ali para fazer. Dura num bom sentido, né? Então, assim, agradecer também demais a Catarina. Estive conversando com ela na terça-feira e diz isso a ela. Ela também está de parabéns, porque tudo ali também foi feito com recurso, mas muitas vezes tem um toque dela, a opinião dela, e o seu prefeito acatou, e aqui também o Nacará, também, que faz parte
da administração. E a Catarina falou aquele pedido do Sandro aqui, que é um pedido antigo. Ela acha que há pouco tempo vai ter pessoas ali atendendo ali para receber as pessoas, caminhar as pessoas. Tudo isso depende de verba, isso tem custo, mas eles pensam fazer isso. Eu vou tocar num assunto aqui que também, Nete, eu acho não, a maioria dos profissionais são excelência, tem excelência. Eu sei disso. Agora, eu estava vendo o Carlão falar, e ele falou também isso, que vem de encontro que eu falei aqui. Agente público tem que ser diferenciado, porque ele ganha do público, né? Então, agente público é isso. Quando se passa uma verba para o prefeito, os deputados, e por isso que eu estou falando do Reinaldo aqui, porque podia fazer uma maquiagem ali e não sair da forma que fez. Então, assim, aquele dinheiro foi usado com respeito, que os meninos conseguiram, que o prefeito, que o governador repassou. Então, a gente de saúde, nós que prestamos serviço, tem que ser de excelência. Isso eu vou cobrar sempre, eu faço de mim mesmo. Isso eu faço de mim mesmo. Tem que ter diferença. Por isso que eu disse aqui, não falei nome, mas falei. E só para voltar a falar aqui, quando alguém quiser vir cá, pedir a cópia que está gravada aqui, que fique à vontade. Aqui não tem problema nenhum da cópia. Então fica bem claro aqui, os seus vereadores, quem estiver ouvindo, a hora que eu falar alguma coisa, quem falar alguma coisa, se alguém se sentir ofendido, que não foi esse caso para ficar ofendido, porque eu acho gozado, né? Nós criticamos o prefeito, os vereadores, ninguém fala nada. Aí a gente fala de um funcionário público que precisa ter dom, que precisa ter jogo de cintura, ele fica chateado. Agora, foi colocado aqui em gravação tudo o que eu falei. Aí distorceu o assunto, fez um escarcéu. Eu sei que é ano político, eu sei que o ano é propício para isso, mas eu não vou continuar, eu não vou até no final do meu mandato, porque dizer também aqui que eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda não, gente, tá bom? Eu sou pré-candidato. Agora, se os outros já é candidato aí fora, fazendo outras coisas, eu sou pré-candidato porque minha vida, eu tenho meus projetos, mas projeto, o que vale para mim é o projeto de Deus. Então, não sei ainda se eu sou candidato. Então, igual o Carlão falou, agente público é isso, é trabalhar com o público, é respeitar o dinheiro público. Então, nunca disse aqui de funcionário público, é isso. Agora, que tem excelência, e que tem algumas coisas que precisa melhorar, tem. Tanto é que nesse período do Reinaldo, nos 4 anos, melhorou muito pelo um projeto que nós voltamos aqui que ele mandou. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe também que tem funcionário que dá lá uma dorzinha de barriga e fica em casa. Vou repetir aqui. Tem alguns funcionários. Não falei de todos os funcionários. E graças a Deus, o que eu sinto é que eu falo aqui, eu não falo nas costas de vereador, eu não falo nas costas de prefeito, eu não falo nas costas das minhas colegas. Tudo que eu falei aqui, e o ano passado, talvez eu exagerei aqui, mas não foi mentira, porque as pessoas citadas até hoje não procurou daquilo que foi dito aqui. Então, não tem problema nenhum, eu vou continuar dizendo o que eu penso, tem meus erros, tem minhas falhas, e a maioria do funcionário público, igual eu vi ali, na parte do posto que eu estava ali, são de excelência, mesma coisa na educação, auxiliar, pessoas que trabalham na rua, que para mim aqui não tem qualificação de cargo, tem pessoas que trabalham como agente público, e eu vejo agente público em qualquer setor diferenciado.
Isso qualquer setor, na minha opinião, tem. Então, vou continuar dizendo aqui aquilo que eu acho, mas dizendo aqui para as pessoas. Agora, o que eu acho ruim, eu não sei se sai daqui, se sai aqui da Câmara, ou quem criou certas coisas, que colocou aqui, que eu vou falar para vocês, que eu não disse na sessão passada aqui, e que tem pessoas usando na rua, né? Então, o que eu acho chato é isso, né? Porque se um ser humano desse, se ele é candidato, se ele é pré-candidato, ou qualquer cargo, se não tiver cargo, eu fico imaginando que ser humano é esse, que definição de ser humano é esse, né? E que eu respeito demais o ser humano, porque atrás de um ser humano sempre tem uma família, tem filhos, né? Mas é lamentável o que as pessoas dizem, né? Eu, primeiro, estou na política, independente da política, estou aqui em Palestina há 35 anos. Graças a Deus eu tenho um nome a zelar e procuro zelar disso com minhas falhas e meus defeitos. E na política, envolvido há 4 mandatos, há 16 anos. Então, tem certas coisas que se coloca, e o pior que as pessoas falam, não sei quem falou, mas não tem ninguém aqui hoje. Então, vem aqui hoje, vem assistir a sessão. Tem a parte nobre de assistir a sessão, mas de ser verdadeiro, não falar aquilo, porque tem um tanto de pessoas, quando não assiste a sessão, acredita naquilo que coloca, né? É muito ruim. Imagina vocês, sobre educação, e isso falou dentro do posto de saúde para mim. Na educação, disse que eu falei do professor Itamar. Eu nem vou perguntar para vocês se eu falei do professor Itamar aqui. Saiu daqui? Não sei. Da onde saiu, não sei. Mas um dia, talvez a gente descubra. Mas será que essas pessoas não têm a consciência pesada perante a Deus? E aí, Nete, quando a pessoa dessas pessoas que comenta isso, se vai para o serviço público, cadê a ética? Né? Cadê a ética? Cadê o bom senso, respeitar? Então, aonde que eu falei do professor Itamar aqui? Aonde que eu falei? Então, assim, diz que eu falei da educação e falei do professor Itamar. Eu citei de dons, escola, qualquer área, porque tem profissional, tem cidadão envolvido com o serviço público, mas jamais citei o professor Itamar aqui. Né? Então, isso deixa a gente triste, chateado. E a outra pessoa citada foi que eu falei do Kleber, chefe das máquinas, do setor das máquinas, que eu falei de pessoas de rua, que vai à rua, e foi citar que eu falei da pessoa dele. Aonde que eu falei isso aqui? Eu só queria que me provasse isso, porque é uma coisa assim que a gente fala aqui de fake news, né, mas assim com o próprio cidadão, nós aqui fazemos isso com o outro. Não posso crer que saiu de dentro isso aqui, não posso crer, não estou dizendo que isso foi vocês, mas não posso crer que saiu daqui. Então, inventaram essa puta mentira para criar coisa. E agora tem também, me ligaram hoje que o prefeito tem projeto aqui parado, que o prefeito vai tirar os direitos do trabalhador. Né? Aí, certo, porque a gente está com o prefeito, então coloca o presidente está segurando um projeto que isso eu mostro para vocês no telefone. Que o prefeito mandou o projeto, que o presidente está segurando o projeto aqui, para não votar o projeto, mas vai ser votado uma hora para acabar com o direito do trabalhador. Que, primeiro, os direitos quase adquiridos é pela CLT, não é pela prefeitura, né? Isso é outras leis, mas está dizendo isso também. Então, é muito triste esse tipo de coisa. E aí, hoje à tarde, minha mulher me passou isso aqui,
Nem vi, porque eu acompanho muito pouco o telefone, porque eu nem entendo muito o telefone. E aqui eu falei, eu voltar a lembrar vocês, que eu falei que no meu tempo, até hoje, lá em casa, na chacrinha, tem ervas, lá tem o fedegoso, tem a erva Santa Maria, tem o alecrim, que muito ainda eu recorro nessas coisas para que achar que me serve, né? E que antigamente eu disse aqui que muito antigamente, e falei isso também, em cima que a Nete falou, quando ela disse assim que tem que facilitar o perito, né, Nete? Com razão que você falou, o que eu disse? Que, para mim, tem que ter um profissional, um perito, que muitas prefeituras já têm. E aí não precisava ir em Rio Preto para fazer esse trabalho que você falou, de procurar lá. Então, fazer aqui. Que esse perito, desde na época, o doutor Murilo, que estava aqui, isso há 4 mandatos, ele falou isso, que eu concordo plenamente. O perito ficar livre de prefeitura, mas que seja um profissional. E aí, lógico, também fui na Catarina saber dessa parte. Que ela me disse que hoje a pessoa daqui dá o afastamento, que seja de 15 dias, deu 5 dias, tem que ir em Rio Preto buscar a aprovação desse perito. Então, em cima disso, se está buscando a aprovação de 5 dias, então já não fica, muitas vezes, 15 dias, igual ficava no passado. É bom dizer isso, que acabou isso. O perito de Rio Preto, ele vai avaliar se vai continuar os 15 dias ou se vai parar naqueles 5 dias. Hoje já tem um profissional. Só que aquilo que você falou, está em Rio Preto. Esse profissional precisa estar aqui, mais perto, mas que seja esse perito. Porque muitas vezes dá 15, dá 20 dias, aí que eu disse, desfalca a creche, desfalca a rua, posto de saúde, e muita gente que escola, nós sabemos disso, que escola às vezes tem 30 alunos, como é que você vai se contratar pessoa para pôr outro dia sem treinamento, sem condição nenhuma? Se tivesse o perito aqui, começa a diminuir isso. Lógico que tudo isso tem custo, mas a gente disse, nesse sentido, também disse que esse perito tem que estar aqui. O que eu disse demais? Eu acho que eu não disse nada demais. Então, aí chegou essa parte aqui agora à tarde para mim, que eu vou ler para vocês, porque é fácil colocar isso, né, e não procura a gente, e joga no ar, né. Aí colocou aqui isso está não sei, essa parte telefônica eu não entendo direito, eu sei que está no telefone aí, não sei se é Face, o que é isso aí, minha mulher que me passou. Atenção, professor, ainda diz assim, atenção, professor. Deixa eu tomar aguinha aqui que está. Veja bem o que eu falei aqui das ervas medicinais, que muitas vezes, dor de cabeça, essa parte, dor de barriga, é curado com algumas ervas. A maldade. Atenção, professores. Professor doente não precisa de licença. É só tomar chá de fedegoso, que a dor de barriga passa. Esse comentário foi feito por um vereador. E aí esse vereador se chama Ceciliano, que nem coragem de colocar o nome colocou. Porque eu que fiz esse comentário, né? Na Câmara de Palestina, no dia 15/4/2024. Aonde que eu disse isso aqui? Aonde que eu disse para professor isso aqui? Então, é muito difícil, muito difícil. Eu só quero dizer assim, no final, que eu nem ia dizer isso aqui, que esse dia eu procurei a Ana e falei com ela que eu estou com um problema de saúde. E se eu deixar, se daqui 30 dias, 40 dias, o médico falar para mim, não disse isso para ninguém, disse para ela, estou dizendo aqui. Se eu não puder fazer esse trabalho de Rio Preto, a política morreu para mim, não tem mais sentido eu continuar na política.
Porque eu só continuo na política, só fiz política por 4 mandatos para fazer esse trabalho para Rio Preto. Então, se um dia eu deixar de fazer esse trabalho, eu paro na política. Se for confirmado, o perito médico me confirmar isso. Já estou fazendo um tratamento, mas daqui a uns dias eu paro na política por isso. Mas não vou parar na política por causa desses comentários falsos, cheios de maldade, essa coisa aqui, não. Né? Às vezes eu penso assim que aí dá vontade de continuar na política e continuar mais o 5º mandato. Né? Porque se não tem sentido para mim, eu acho que pessoas falam isso aqui, da minha pessoa, colocou isso aqui, eu acho que pensando que vai emburacar, vai jogar pedra naquilo tudo que eu fiz. Né? E estou muito em paz com tudo aquilo que eu fiz. E a única pessoa que eu falei aqui, está com uns 20, 30 dias, foi a Aninha, isso na casa dela. Às vezes eu fico assim, porque as pessoas esquecem que esse tipo de pedra, de jogar, de falar, sem prova, sem argumento, para um cidadão na política. O dia que eu parar na política, eu perder na política, porque Deus não quer que eu continue mais. Porque não é Reinaldo, eu vou dizer Reinaldo aqui, de repente vai falar assim, que o Reinaldo quer que eu pare na política. Então tem colegas, ou gente que escuta, vai falar isso. Mas não é Reinaldo, não é o cidadão em si, não é esse tipo de comentário que faz a gente perder uma política. Nunca perdi uma política por esse sentido. Eu só vou parar na política, só perder a política, se eu chegar na conclusão que eu vou parar na política, porque eu não consigo fazer esse trabalho no Rio Preto, por causa do meu problema de saúde, porque isso já é algo de Deus. E se eu sair na política, igual esses dias, me falaram assim, você vai ficar no PMDB? Imagina, você não vai ganhar no PMDB nunca. Aí eu disse para as pessoas assim, para essa pessoa amiga, né, que falou isso para mim, se eu perder lá, porque Deus quer que eu pare lá, é o momento de eu parar, chegou o momento meu de eu parar. Então não é esse tipo de comentário, de coisa que vai fazer eu parar. De repente que eu estava pensando em parar, eu até me animo para ganhar a 5ª política. E que muita gente não quer, né? Porque eu nunca postei nada, nunca postei aqui 425 mil, que foi os tais vereadores que votou, que aqui foi 6 vereadores, para mim fazer uma devolução lá para a casa do autista, porque se eu estou aqui foi por Deus, mas foi pelos 7 vereadores que me deu a confiança para fazer aquilo. Vem R$2.000 semana que vem aqui, que o Reinaldo fez um repasse dos animais de cachorro. Falei aqui. No dia que Deus me deu a presidência, os colegas que votaram em mim, eu disse assim, o primeiro dinheiro seria para a clínica do autismo, e se eu pudesse fazer alguma coisa pelos animais, eu ia fazer. Então vem um repasse de 2.000 contos por mês para os animais, que nunca teve em Palestina. Eu nunca usei vídeo na minha vida, porque eu aprendi nessa vida, por mais que seja um trabalho público, quando você faz com prazer, você não precisa mostrar, você perde a caridade para Deus, quando você mostra. Nunca mostrei. E tem gente que me cobra isso todo dia. Não, porque você não cobra o que você faz no Rio Preto, que você faz isso há 16 anos, nunca fiz isso. Porque se eu tivesse postado já muita coisa dessa, talvez tivesse na última política 600, 700 votos. Nunca preocupei com isso. Nunca postei e não vou postar. Porque eu vejo que caridade não precisa mostrar. A gente faz e faz com prazer, porque como eu falo que eu sou agente público, eu faço com prazer. Tanto é que eu falei que a minha amiga não tem mais sentido se eu chegar daqui uns dias e falar assim, você não pode fazer esse trabalho, eu não tenho um sentido mais continuar com o vereador. O sentido do salário não tem mais. Mas, se eu ficar triste e quiser sair para ganhar o 5º mandato, para deixar essas pessoas que falam isso aqui sem prova, sem documento, que nem aparece aqui na sessão, não sei por que fala isso, e eu fico imaginando quem que falou isso.
Mas quem que essas pessoas que postaram, que falaram, estão dizendo, né? Porque tem pessoas simples que não sabem, não está aqui, não está vendo, e acha que isso tudo é verdade. Então, é muito difícil, é muito difícil. E esse dia eu vejo sempre falando que o ser humano tem que ter ética, e tem que ter mesmo, falta até reuniões, mais reuniões para a gente valorizar mais o próximo, tudo isso. Hoje tem até trabalho psicológico em cima de tanta coisa. Vou voltar no tempo antigo aí da parte do remédio, do mato. Vocês sabem o que está faltando? Está faltando Deus na vida das pessoas. Mas Deus de verdade não é esse Deus que usa todo dia bom dia, boa tarde, que Deus abençoe. Não é esse Deus de TikTok, não. Esse Deus de coração. Então, o dia que nós voltar para isso, muitos valores que nós se perdeu na vida foi para essa falta de identificação, de valor, de família, que está destruindo por causa dessas coisas. Porque um pai de família que posta esse tipo de coisa e fala na rua esse tipo de coisa, que moral tem um cidadão desse para falar de Deus e fica usando a internet, o meio de comunicação, para fazer um monte de coisa? Então, assim, é muito triste. E muito triste. E todas as vezes que falar isso aqui, da minha pessoa, e se falasse de vocês também, se eu soubesse, se eu tiver a verdade, eu vou falar que não existe. E a Cronice passou aqui um tempo atrás, e o Sandro deve saber disso, a Aninha sabe, as meninas sabem, que teve uma devolução do dinheiro que a Câmara precisou devolver. Estou mentindo, não? Os vereadores, não sei se o Benfica já estava aqui, o César não, o pessoal mais novo não. Teve vereador que usou naquela época, que não está mais aqui, que a Baiana foi o responsável por isso. Aí me procurava e falei, não foi a Baiana responsável, nós votou, todos os aumentos nós votou aqui. Agora, se eu voto os aumentos aqui, como é que a Baiana é responsável? Só que tem colega que usava, colega daqui, que usava que ela foi responsável. Então, assim, eu nunca fui de fazer isso. O dia que eu falar de um vereador, e se alguém falar para vocês, me chama. O Ceciliano falou do Aizan, da Patrícia, dos colegas aqui, me chama. Agora, se fala da gente na esquina, naquilo, mentira, inverdade, nunca. Porque se um dia vocês falarem que eu falei de vocês, você me traz a pessoa que eu falei. Nunca falei isso. E quiseram manchar lá a Baiana, lá atrás com isso, que ela tinha o responsável para a devolução de dinheiro, era só ela. Mentira. Todos os aumentos nosso aqui, de prefeito, nosso, é passado pela casa e votado pela casa. É derrotado pela casa e perca. Aí foi acusar a Baiana que ela é responsável daquilo que estava acontecendo. Então, e essa parte do ser humano está só piorando. Está só piorando. Então, eu queria deixar bem claro aqui que vou continuar assim, me expressando aqui. Às vezes com as minhas falas, minhas imperfeições, mas vou continuar falando aqui. Agora, e dizer também que todos nós sabemos aqui, isso não é falta de ética, nada disso. Que funcionário, na época passada, principalmente, sob atestado médico, usava, muitas vezes, e isso usava sim. Agora, isso é uma pequena minoria, que essa pequena minoria que deve estar fazendo esse barulho, colocando esse tipo de coisa, fazendo isso. Porque o bom funcionário, aquilo que a Nete falou, de ética, não faz isso. Não faz. Vocês podem ter certeza que não faz, porque já aconteceu essa semana, né? Agora à tarde, me procurou com isso aqui, entregando isso aqui para mim. A Lu passou, mas a professora que pediu para me entregar para mim, que me conhece, a minha pessoa, minha direção. Então, quando a pessoa te conhece e sabe disso, e ela mesma falou, eu sei que tem funcionário que folga. Folga, eu sei que todos nós sabemos disso. Agora, quem que não... Talvez, igual diz um amigo meu, isso não se fala aqui. Mas tem pessoas que não falam e tem outras que falam, né? Que tem pessoas que não é legal lá, que usava de atestado,
isso usava. Agora acabou nessa administração, porque tem isso agora. Dá os 15 dias, só que depois de 5 dias tem uma avaliação em Rio Preto. Que simplesmente a gente está pedindo que esse perito, em vez de ir lá em Rio Preto, esteja aqui, esteja contratado aqui, que o prefeito falou que um dia, no oportuno, vai ter isso também. Então, que fica bem claro aqui, desculpa as pessoas que estão em casa, porque algumas pessoas iam assistir a sessão hoje, e desculpa aqui o tempo tomado de vocês, mas eu precisava colocar aqui alguma coisa nesse sentido. Ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei número 01/24. Convido a Comissão de Justiça e Parecer para assinar o parecer. Anete Valéria Postigo Vogás, Sandro Bernardes, Renato Bernardes e Valdemar Francisco Pena. É só para justificar para vocês, o Valdemar não estava se sentindo bem, por isso que ele pediu para ir embora. Esse projeto aqui é da NET, né? Obrigado. Onete, esse projeto é o projeto teu. Você quer falar alguma coisa? Vocês... Se alguém tiver alguma dúvida, que ainda queira que eu explique melhor, eu posso estar falando. Mas aí, como, né, acho que foi até visto nos jornais, o trabalho belíssimo que as creches fizeram nesse dia que foi comemorado o Dia dos Povos Indígenas, está no jornal dessa semana. Foi um trabalho assim, maravilhoso, muito bonito. Teve uma creche, a creche Colombo, eles colocaram até uma bananeira de verdade, degustaram alguns alimentos. Então, senhor presidente, esse trabalho está sendo feito. É mais uma formalidade de estar dentro de uma lei para que o currículo, para que esteja contido no currículo. Mas o trabalho já há algum tempo vem sendo feito dentro das mudanças estabelecidas por essa lei. O município tem trabalhado dentro dessas diretrizes. O que precisava era mesmo formalizar. Se alguém tiver alguma dúvida em relação... Onete, eu só vou te fazer uma pergunta, mas assim, Sim. Chateia. Esse projeto não tem uma despesa para a prefeitura, não? Não. É apenas, igual eu disse, já vem mudando o jeito de trabalhar. O município já tem feito isso. A forma como trata, como ensina as crianças, é com uma nova visão, mas não muda em nada o trabalho assim que o professor realiza, é apenas uma nova visão. Não tem necessidade de novos profissionais. Quando fala em algumas formações, que o projeto fala, é assim, são formações nos próprios HTPCs, são formações do próprio departamento, onde elabora a nova vertente de estar falando sobre os assuntos. E isso já está sendo feito, não tem custo nenhum. Tá? Alguma dúvida que eu possa estar respondendo, vocês fiquem à vontade. Então, o projeto está em votação.
projeto foi aprovado por 7 votos. Coloque em discussão o projeto de lei número... Coloque em discussão o projeto de lei número 11/24. Esse é? É o subsídio, gente. Esse foi entrado hoje, né? Não? Da passada. Esse é do subsídio. Se alguém quiser falar alguma coisa, de vontade. O projeto está em votação. Ninguém quis falar nada. Pessoal, César, dá um tempinho aí. Dá um tempinho. Pode ser votado depois assina? Pode, César. O projeto foi aprovado por 7 votos. Convido a Comissão de Justiça e Redação para assinar o parecer. Cássio, você precisa me assessorar aqui, Cássio. Anete, Sandro e Valdemar. Sim, mesmo. Bom, o projeto foi aprovado. Eu agradeço a todos. Boa noite a todos.